De Deus, Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor, como nós cantamos pedindo a ação do Teu Espírito no nosso meio, eu oro agora, Espírito Santo, mais uma vez, em nome de Jesus, haja nos corações, trazendo fé e edificação. Amém. Meus irmãos, eu acho que vocês perceberam, a gente fez uma cobertura ali do salão social, né? Ficou bom, que bênção. E eu confesso que quando eu vi ele colocando aquela viga de ferro, né? Ficou só um pouquinho para dentro da parede assim. Eu peguei e falei, gente, isso aqui está meio perigoso, né? E perguntei para ele que estava construindo. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, a armação ela toda se segura e ela está soldada numa viga de ferro que tem ali naquela parede. E daí eu fiquei tranquilo, porque a gente está preocupado com segurança, né? Nós queremos segurança. Imagina se aquilo ali cai na cabeça da gente, Deus me livre, não é verdade? Para a gente construir uma casa, construir uma edificação, um telhado, um prédio, é necessário uma fundação, é o que nós chamamos do alicerce, não é mesmo? Aquilo ali tinha que estar seguro, a fundação da igreja ela tem que estar segura, a gente vai construir uma casa, tem que estar seguro, é o alicerce. O alicerce ele serve para basicamente três coisas: para sustentar o peso da casa, ele serve para dar estabilidade e para evitar rachaduras. Se você vê uma casa ali com muita rachadura, muito provavelmente tem problemas no alicerce. Mas eu vou parar por aqui e falar sobre engenharia, porque um bom engenheiro aqui é o Henrique, não é minha área. Mas é interessante como que a Bíblia ela faz essas conexões com as coisas seculares. Por exemplo, Jesus, ele diz pelo seu apóstolo Pedro que a igreja é como se fosse uma edificação. É uma edificação, mas não uma edificação de pedras, ou melhor, é pedras, mas ele chama a gente de pedras vivas. Em 1 Pedro, no capítulo 2, de 4 a 8, fala isso. E essas pedras vivas, que são os crentes, eles são edificados sobre uma pedra, que é Jesus. Ele é chamado da pedra angular, ou seja, ou a pedra de esquina. É Jesus que sustenta toda essa edificação, é Jesus que sustenta todas as pedras vivas, é Jesus que dá estabilidade para a igreja, Ele que sustenta tudo isso. E lá Pedro vai falar que o objetivo dessa edificação, que é essa casa espiritual, é a gente prestar sacrifícios espirituais a Ele, como a gente fez agora, cantando louvores, ouvindo agora a palavra. Isso são sacrifícios espirituais que nós fazemos na casa de Deus, onde Jesus é a pedra angular. Meus irmãos, e lá em Pedro vai falar inclusive que quem não crê em Jesus é como se fosse a pedra que é angular para a igreja, é uma pedra de tropeço para aquele que não crê, onde a pessoa tropeça na palavra. Aqui o contexto para vocês entenderem: Jesus está fazendo discípulos, ele estava separando já a multidão de discípulos, então agora ele está ensinando os seus discípulos como que eles deveriam viver, e como que eles deveriam também responder em meio à perseguição, quando eles forem perseguidos, porque seguir a Cristo ia custar muito caro para aqueles discípulos. Então Jesus está discipulando eles, ensinando como que eles iam viver e como que eles iriam responder frente à perseguição que eles iriam enfrentar. E Jesus conclui o seu sermão. Aqui é o sermão do monte de Mateus, a gente chama de sermão da planura em Lucas, porque diz que depois de Jesus subir, ele parou numa planura. E Jesus ele termina o sermão dele contando 3 parábolas. Interessante como que Jesus faz, né? Ele trabalha o seu sermão e ele termina a sua pregação com parábolas.
Nós vimos duas a semana passada, e hoje nós vamos ver a última parábola, que é o final do Sermão da Planura, ou o Sermão do Monte de Mateus. Mas o conteúdo é o mesmo, o sermão é o mesmo. Tanto que em Mateus, no capítulo 7, tem essa mesma parábola. E essa noite nós vamos ver, meus irmãos, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, simplesmente assim. Nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. A nossa casa, ela tem que ter um alicerce firme. Basicamente isso que você vai ver hoje aqui. Aqui a gente percebe, meus irmãos, o primeiro ponto é que Jesus, ele quer ser obedecido. Versículo 46, ele faz uma pergunta para o povo, e para você hoje, a pregação hoje é para nós. Ele pergunta para você no versículo 46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Essa palavra Senhor no original grego, ela era usada apenas para chamar o imperador romano, ou para chamar Deus. A palavra Kyrios. Você não falava Kyrios para qualquer um, ou você estava falando Deus com essa palavra, ou você estava chamando o imperador romano, que se auto-intitulava uma espécie de Deus. Então falar que alguém é Kyrios, Senhor, é falar que alguém tem toda a autoridade. E Jesus, provavelmente, ele percebeu que muitos estavam ali, mas não estavam dispostos a segui-lo de fato. Como hoje, eu falei em pregações passadas, que a igreja evangélica hoje, ela é uma multidão, ela tem quase 50 milhões de adeptos, mas adeptos não são convertidos, multidão não são discípulos. Então muita gente ali, muito provavelmente, como hoje nos nossos tempos, eram simpatizantes de Jesus. Sabe simpatizante? Gosta de Jesus, Jesus é legal. Ser cristão, ser evangélico está na moda, é legal seguir Jesus. Muitos ali eram interesseiros mesmo, porque Jesus multiplicava pães, fazia milagre. Seguir Jesus era algo interessante, né? E muitos ali eram talvez curiosos, queria ver o que estava acontecendo. E Jesus percebeu isso, e percebia que aquelas pessoas o chamavam de Kyrios, mas que a disposição para segui-lo não condiziam com a realidade, não condiziam com o discurso. Então, meus irmãos, Jesus pergunta para nós hoje também. Eu imagino que todos que entraram aqui, você chama Jesus de Senhor. Você não vem para um culto, mesmo que você não faz parte da igreja, se você não vem e chamar Jesus de Senhor. Você está aqui porque Jesus é o Senhor, eu creio nisso. Mas então eu quero pensar com você então, se você tem obedecido Jesus. Você que está ouvindo o Sermão da Planura, em Lucas capítulo 6, essa é a 5ª pregação, já foram 4 pregações. Você tem obedecido Jesus daquilo que você tem ouvido nas últimas pregações? Por exemplo, nós falamos que Jesus disse que bem-aventurados aos pobres. Você tem reconhecido a sua pobreza espiritual nessas últimas semanas e tem buscado mais os meios de graça, buscado mais a Deus? Jesus disse que bem-aventurados são os que têm fome. Você tem tido mais fome espiritual? Você fez algum jejum para buscar mais a Deus nessas últimas semanas? Jesus disse que bem-aventurados os que choram, lembra? Você tem chorado mais pela sua vida espiritual, por coisas santas nas últimas semanas? Por coisas eternas? Ou seja, você tem ouvido a pregação da palavra aqui nas últimas semanas sobre o Sermão da Planura? Você tem obedecido aquilo que Jesus tem falado para você fazer? Vamos lembrar mais de outras pregações para saber se a gente tem obedecido o que a gente tem ouvido. Você tem feito o bem para quem não tem como te retribuir? Você fez o bem nessas últimas semanas para alguém? Principalmente para alguém que não tem como te retribuir? Nós vimos isso, que Jesus falou para a gente fazer isso, lembra? Você tem amado um inimigo nas últimas semanas? Lembra que Jesus falou para amar os inimigos? Fazer o bem, orar por alguém que te prejudicou? Você orou nessas últimas semanas por alguém que te prejudicou? Você abriu mão de algum direito que eu expliquei, que é o dar a outra face, lembra? Ou dar a túnica também, abrir mão dos seus direitos. Você abriu mão de algum direito seu essas últimas semanas? Você perdoou alguém? Lembra que Jesus falou para a gente não julgar, mas perdoar? Você perdoou alguém nesses últimos dias? Você foi generoso com o seu dinheiro nesse mês de fevereiro? Você já foi generoso com a igreja, dando o seu dízimo? Ou generoso com alguém que está sendo necessitado?
Porque Jesus falou para a gente também ser generoso com o nosso dinheiro. Ou seja, Jesus pergunta o versículo 46 para você essa noite: por que você chama Jesus de Senhor se você não obedece? Isso é incoerência. Porque Jesus, Ele é digno de ser obedecido. Igual nós oramos por mim, as pessoas perguntam assim: por que você vai para a Índia? Lá é perseguido, é perigoso. Porque Jesus manda, irmãos, porque Jesus é digno. Não é porque eu sou melhor que você, não. Jesus manda a gente ir de pregar o Evangelho a toda criatura, ir de por todas as nações. Jesus manda, Jesus quer ser obedecido. E nós devemos obedecê-lo por duas coisas basicamente. Primeiro, que Ele é sim Kyrios, Ele é sim Deus. Em Mateus 28:18 Ele fala: toda a autoridade do céu e da terra me foi dada. Ele tem toda a autoridade, Ele tem que ser obedecido porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Se você não obedece Jesus, tem um outro Senhor no seu coração, é um ídolo que não é Ele. Segunda coisa que nós devemos obedecer Jesus é porque Ele quer o nosso bem. E obedecer Jesus é o melhor que a gente pode fazer para nós mesmos. Se a gente crê que Jesus nos ama, então obedecê-lo é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo. Hoje de manhã nós vimos que obedecer Jesus é a melhor coisa que eu posso fazer para a minha família, é a melhor coisa que eu posso fazer para a igreja. Jesus quer ser obedecido. Isso é a vida de um discípulo. A diferença da multidão para um discípulo é aqueles que obedecem Jesus. Aqui Jesus, no versículo 47, Ele vai falar para nós três verbos. Ele fala: todo aquele que vem a mim, ou seja, verbo vir; todo aquele que me ouve, ou seja, ouvir; e todo aquele que pratica. Nós devemos ir até Jesus com fé, como você vem nesse culto. Nós devemos ouvir Jesus, aprender aquilo que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra, mas não para aí, nós devemos praticar, que é obedecer a Jesus. Então muita gente até tem ido nos cultos, talvez hoje tiveram um culto com 10 mil pessoas, mas não pode parar por aí. Nós devemos ir até Jesus com fé, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra, e nós devemos colocar em prática aquilo que Jesus manda a gente fazer. E daí Jesus, para explicar isso, Ele conta a parábola dos construtores, e Ele vai falar que tem duas casas, 2 alicerces e 2 finais. Duas pessoas que ouvem a mesma coisa, duas pessoas que ouvem os mesmos ensinamentos de Jesus. Eles constroem 2 casas, 2 alicerces e 2 finais. E vai dizer que o construtor sobre a casa na rocha diz que ele cava. O versículo 48, Jesus fala que ele cava. Ele abriu uma profunda vala para colocar o alicerce. Uma vida profunda de um discípulo, uma vida espiritual, nunca estará sobre a superfície. É preciso cavar, é preciso buscar a Deus. Nós não podemos nos contentar com o raso, com o leitinho espiritual, com ser apenas um simpatizante de Jesus. Nós devemos cavar. Significa o quê? Deu trabalho cavar ali para fazer aquela vala. É mais fácil construir sem cavar, mas para construir com um bom alicerce, ele teve que cavar. Então, uma vida espiritual profunda, é necessário buscar a Deus, é necessário ler essa palavra, é necessário ter intimidade com Deus. O apóstolo Paulo chamou da sua vida cavada, digamos assim, com Deus. Ele falou muito sobre isso. O apóstolo Paulo, ele falou a mesma coisa em Colossenses 2,7 e Efésios 3,17. Ele usa termos como: nós devemos estar arraigados em Cristo, alicerçados em Cristo, radicados em Cristo, edificados em Cristo. O apóstolo Paulo sempre fala isso, que nós devemos estar fundados em Cristo, profundo, com raízes profundas, com um alicerce sólido, alicerçado. Isso requer o quê? Esforço, busca. Porque, meus irmãos, tudo que nós estamos construindo tem um alicerce ou não. Tudo que nós estamos construindo tem um alicerce ou não. Eu já citei, o alicerce da igreja é Cristo e a sua palavra, Ele é a pedra angular. Nós não estamos aqui fazendo igreja da jeito que a gente imagina. Nós estamos seguindo Jesus, que é o cabeça desse corpo, e aquilo que Ele nos orienta na sua palavra. Nós estamos edificando essa igreja por meio da palavra. A nossa salvação, ela é edificada sobre a rocha.
Nós lemos no começo do culto, Salmo 62, versículos 6 e 7, onde fala que Ele é a rocha da nossa salvação. A nossa salvação está fundada sobre Cristo. A nossa família, você está edificando a sua família sobre Cristo ou não? O seu casamento, você que é casado aqui, qual é o alicerce da sua vida, do seu casamento? Em qual alicerce você está educando os seus filhos? Todos nós estamos construindo sobre um alicerce ou não, meus irmãos? Jovens, a sua vida, o seu futuro, o seu destino está sendo alicerçado ou não? O seu futuro depende também daquilo que você vai alicerçar a sua juventude. Todos nós somos construtores, embora não somos engenheiros. Todos nós estamos construindo alguma coisa, a nossa família, a nossa juventude, a nossa igreja, o nosso futuro. A pergunta é se há alicerce naquilo que nós estamos fundando ou não. E qual é esse alicerce? Porque, meus irmãos, Jesus usando essa parábola, a gente vai ver que enchentes são inevitáveis. Enchentes são inevitáveis. E nós devemos nos preparar, porque essas enchentes são inevitáveis. Hoje a gente estava vindo para o culto, veio o alerta da Rondon, não veio? Engraçado que estão mandando sempre o alerta, né? Mas às vezes é um chuvisquinho e já manda o alerta, né? Para nos deixar bem sobre aviso. A Rondon inundou o ano passado. Muito provavelmente ela vai inundar esse ano de novo. Porque enchentes são inevitáveis. Chuvas além do comum é fruto da queda. Chuvas além do comum é fruto da queda. A própria Bíblia fala em Romanos 8:20 que a criação está sujeita à vaidade, e que a criação em Romanos 8:22 ela geme e suporta angústias. Então coisas extras além do comum é fruto da queda. Então eu quero trazer para a nossa vida espiritual agora, para a nossa vida, que também enchentes nas nossas vidas são inevitáveis. Essas igrejas que estão falando para as pessoas crer em Jesus e a sua vida vai ser próspera e vai dar tudo certo, estão mentindo para as pessoas. Enchentes são inevitáveis na vida do crente e na vida do ímpio. A enchente vem para todos nós, meus irmãos. Mas Jesus está falando que nós podemos ter uma casa segura. Nós podemos ser um discípulo e construir a nossa vida, a nossa família numa rocha, numa casa segura. Interessante que eu estudei essa parábola com os meninos lá em casa essa semana. Eu tenho 3 filhos. E eu perguntei para eles: meninos, o que significa essas chuvas na nossa vida? Eles responderam: pai, eu acho que é o pecado, é o mundo e é o diabo. Eles acertaram. Às vezes o diabo vem contra nós sim, como se fosse uma enchente, querendo nos derrubar, ele quer nos atacar. O nosso pecado às vezes vem com essa tentação, como uma enchente. O mundo vem contra nós, mas eu acrescentei: filhos, há também os problemas, as consequências da queda, que são os problemas normais da vida. As más notícias. O desemprego é uma enchente, a falta de grana para poder sustentar a casa, as doenças, os problemas relacionais que nós temos com a família. Todos nós vamos ter essa enchente. E às vezes, meus irmãos, parece que esses problemas da vida vão nos derrubar, não é verdade? Você já passou por momentos assim? Você pensa assim: não pode piorar, não é possível que vai piorar. E daí, piora. Às vezes parece, meus irmãos, que nós enfrentamos dificuldades da vida, às vezes fruto do nosso próprio pecado, às vezes, como eu falei, coisas inevitáveis, problemas que vêm para todo mundo, para mim, para você, que parece que vai nos derrubar. São os problemas da vida. Mas perceba o que o Senhor está falando para nós essa noite. Nós não estamos falando aqui de construção, estamos falando de vidas, de discípulos. Se você ouve Jesus, se você obedece Jesus, por mais que as dificuldades venham na sua vida, por mais que as enchentes venham e possam tentar te derrubar, Jesus está falando que não, que Ele é a rocha, Ele sustenta o seu povo, Ele mantém o seu povo de pé, Ele mantém a família cristã, quando edificada sobre Jesus e os ensinamentos, Ele mantém a família cristã de pé. A nossa casa não cairá se edificarmos sobre Cristo.
Nós podemos buscá-lo como um socorro, como um refúgio nos momentos difíceis. Como diz o Salmo 46, versículo 1, fala: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. As chuvas, as enchentes que vêm normais para a vida, elas não derrubam o crente, elas não derrubam a família cristã, porque nós temos uma rocha que nos segura, nós temos um socorro que nós podemos pedir socorro, é o nosso Deus. Nós não precisamos temer a enchente, nós precisamos temer a rocha. Nós não precisamos temer aquele que manda a chuva, nós precisamos temer a chuva, mas aquele que manda a chuva. Hoje vindo o Luquinhas com medo: pai, está chovendo, está trovejando. É Deus que está mandando a chuva? É Deus que está mandando a chuva. É Deus, inclusive, que manda as enchentes na nossa vida e ou permite, mas é Ele que nos sustenta. Meus irmãos, mas essas promessas, elas só são para aqueles que constroem sobre o alicerce, sobre Cristo e sobre a obediência a Cristo. Se você não ouve Jesus e não obedece a Jesus, essas promessas de sustento em meias tribulações não são para você. Porque se você alicerça a sua família, a sua casa sobre a terra sem alicerce, são aqueles que não praticam a palavra, são aqueles que ouvem Jesus, simpatizantes de Jesus, mas não obedecem a Jesus, não praticam a palavra. Tiago, na sua carta, diz o seguinte, Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente auto-enganada, achando que é cristão, achando que é salvo, sem obedecer a Jesus. Não, você não é cristão, não é discípulo. Não engane-se a si mesmo, se você não obedece às coisas que Jesus manda você fazer. Porque hoje, meus irmãos, é comum, é fácil dizer que você é evangélico. A gente vê os irmãos mais antigos falando que antigamente, numa sala de aula de 30 alunos, só tinha ele falando que era evangélico. Era vergonha na sala, lembra? Agora você chega numa sala, todo mundo é evangélico, todo mundo é gospel, todo mundo vai para uma church. Não, meus irmãos, se você diz que crer em Jesus, você deve obedecê-lo. Hoje, se você pergunta para as pessoas: você crê em Jesus? Eles ainda falam assim: que isso, Jesus é tudo para mim. E daí você começa a apertar um pouquinho mais e começa então qual que é a sua igreja? Igreja? Não, eu não sou muito de religião, não, eu gosto de Jesus. Não, qual é a sua igreja? O que você leu na Bíblia essa semana? Como você tem vivido? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Trazendo para nós isso que nós estudamos na semana passada, o discípulo, meus irmãos, é alguém que se preocupa com temas como santidade. Discípulo é alguém que se preocupa com temas como generosidade, hospitalidade, serviço, crescimento espiritual, missões. Um discípulo, esses temas fazem parte da sua vida, porque Jesus ensina esses temas. Jesus fala sobre santidade, hospitalidade, generosidade, serviço, missões, crescimento espiritual. Se você não se preocupa com esses temas, você não é um discípulo de Jesus. Você está construindo a sua casa sobre a terra, a sua casa vai cair, mesmo que você fale que acredita em Deus. Tiago, na sua carta, ele confronta muito isso, pessoas que falam que creem, mas não vivem, que ouvem, mas não praticam. Em Tiago 2,19, ele pergunta assim para eles: crês tu em Deus é um só? Tiago 2,19, crês que tu e Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que mostra, meus irmãos, se eu tenho uma fé verdadeira, é a prática. São os frutos da minha vida que mostram o que realmente está no nosso coração. Porque, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus e gostar da palavra de Deus é fácil. A palavra de Deus, ela é majestosa. A palavra de Deus é eficaz, ela é excelente. A palavra de Deus é infalível, inspirada, inerrante. Mas também a palavra de Deus é autoritativa. O que está aqui é o que Deus requer de nós. Nós nos submetemos a Jesus como discípulo dele, por meio de obediência à palavra. E não praticá-la é não ter um alicerce.
alicerce nenhum para vencer as dificuldades desse mundo. Não praticá-la é não ter alicerce nenhum. A sua família não está alicerçada se você não pratica a palavra. Jovem, a sua juventude, o seu futuro não está alicerçado se você não pratica a palavra. Mas eu quero falar agora de um enchente pior do que uma enchente que pode vir na Rondon esse ano de 2026. A gente ora e espera que não venha, não é verdade? Mas há uma enchente pior que virá um dia. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento era uma sombra da realidade do Novo Testamento e do futuro. Você sabe que teve uma grande enchente no Velho Testamento, quando Deus puniu os homens. Deus puniu o pecado, puniu a maldade desse mundo, e Deus salvou apenas uma família. Qual o nome dele? Noé. Você sabe por que Noé foi salvo da grande enchente de Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Perceba aqui, meus irmãos, que Noé, ele ouviu a Deus, ele creu em Deus, e ele fez o quê? Obedeceu a Deus. Ele construiu uma arca, ele colocou a sua fé em prática, ele obedeceu a Deus. Perceba que Hebreus 11:7 fala que pela fé ele creu, porque ele ouviu aquilo que Deus mandou ele fazer, e ele obedeceu, então ele salvou ele e a sua casa. Todos os incrédulos que não creram foram condenados. Meus irmãos, um dia esse mundo será condenado, julgado por Deus, não mais por um dilúvio. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7, fala que um dia esse mundo será castigado novamente. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. 7. Ora, os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de homens ímpios. A segunda vez que Deus vai punir essa terra de uma vez por todas não será mais pela água, será pelo fogo, será no dia do juízo, destruindo os ímpios, aqueles que não creram, aqueles que não praticaram a palavra, aqueles que não obedeceram Jesus. E como escapar, meus irmãos? Como escapar desse grande dia, desse grande juízo? Como que nós vamos escapar? Eu, você, precisamos de um refúgio. Nós precisamos de nos esconder da ira de Deus. Nós precisamos de uma rocha. Nós precisamos de algo sólido, algo firme, para edificar a nossa salvação, a nossa eternidade. E essa rocha é quem? É Jesus. Esse refúgio que nós nos escondemos da ira de Deus que virá é Jesus, porque Ele já recebeu essa ira, esse castigo naquela cruz, naquele dia. Todo aquele que crê em Jesus e obedece Ele agora, se tornando um discípulo, ele não mais sofrerá o dano da segunda morte, da punição de Deus. Então essa construção, meus irmãos, é ir até Jesus, crendo nele, ouvir Jesus, aprendendo dele, e praticar a palavra, obedecendo a Ele. Não auto se engane, achando que Ele não requer de você uma obediência. Não se auto-engane, que Ele requer de você obediência. Meus irmãos, ninguém está neutro. Todo mundo está construindo. A questão é sobre o alicerce, a rocha, ou sobre a terra. Todo mundo está construindo. Todo mundo que entrou aqui essa noite está construindo. Você então vá até Ele hoje, ouça Ele, aprenda dele. Por favor, tenha uma Bíblia, e que a sua Bíblia fique velha em 2, 3 anos no máximo. Cave, tenha uma Bíblia, que ela fique velha de tanto você lê-la todo dia. Pare de usar o celular, use a Bíblia. Aprofunde-se na palavra, cave, seja alicerçado, esteja enraizado em Cristo, para que você tenha alicerce, fundação, vida com Deus.
Mas obedeça àquele que tem toda a autoridade, porque sem obedecê-lo, você não pode chamá-lo de Senhor. Jesus está perguntando, ele pergunta, por quê? Ele começa a conclusão do seu sermão falando, por quê? Por que vocês me chamam de Senhor? Se vocês não estão dispostos à obediência. E eu termino, meus irmãos, falando para você, que talvez está passando uma enchente na sua vida. Tem duas notícias para você. A primeira é que a enchente passa, e a segunda é que se você está em Cristo, se você tem Ele como a rocha, Ele vai te segurar firme. Ele vai te segurar firme nas enchentes dessa vida, e Ele vai te segurar firme, te livrando do dia do juízo de Deus. Portanto, em quem você vai edificar? Responda a Ele agora em oração.